Oi meus amigos, eu me chamo Wellington aqui do canal Os Santos Entretenimento e o vídeo que eu trouxe hoje aqui para vocês é um vídeo sobre Game of Thrones, House of the Dragon. Vamos dissecar um pouquinho sobre essa conexão que os dragões eles têm com os seus montadores. Então se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, desde já eu já peço uma curtida de vocês, um like, um compartilhamento. Nossa, vai ajudar bastante a gente. O YouTube está um pouco complicado na questão de ajudar a gente a compartilhar os nossos conteúdos na timeline das pessoas, mas eu peço a ajuda de vocês, manda para um amigo, para um conhecido e vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa conexão, sobre os montadores de dragões, sobre a antiga Valíria e sobre os Targaryens, os últimos montadores de dragões vivos em Westeros. A pergunta que eu já recebi de muitos lá no Instagram é essa: os Targaryens eles são os únicos que podem montar dragões? Os Velaryons eles podem montar dragões? Uma pessoa comum pode montar dragões? Então, o Daemon ele cantou uma canção no último episódio da temporada de House of the Dragon que meio que responde e não essa pergunta. Mas vamos aos poucos, vamos dissecando aos poucos essa questão. E vocês se perguntam, o Daemon cantou? Eu não lembro do Daemon ter cantado, sim. Logo pro final do episódio, ele foi visitar o Vermithor, dragão do antigo rei Jaehaerys, na caverna. E ele chegou cantando uma canção na língua valiriana. O valiriano é uma língua que ela não existe no nosso mundo real, ao mesmo tempo ela existe porque ela foi criada aqui. Mas, assim como o élfico do Tolkien, por exemplo, ela é uma língua criada, mas não muito utilizada no mundo, porque ela é basicamente uma língua fantasiosa, utilizada pelo povo da antiga Valíria, mas que ela foi criada por um norte-americano e hoje em dia ela tem várias palavras, várias letras e até canções em valiriano. E uma dessas canções foi cantada pelo Daemon no último episódio do House of the Dragon. E eu trouxe aqui a letra para vocês. Vamos dissecá-la. Dracari Pilkiros, Tikumo Yemiros, Ilanto Bartossa, Salo Vaedis. Líder alado, respirador de fogo, mas duas cabeças para uma terceira cantar. O líder alado, obviamente, é o dragão. Isso não tem discussão nenhuma. Agora, o que se trata as duas cabeças para o terceiro cantar? Meio que a gente tem uma confirmação aqui que essa música, essa canção foi escrita por um Targaryen. Eu até no início imaginava que ela se tratava talvez de uma canção até milenar, vinda da antiga Valíria, mas quando você pensa nas duas cabeças para o terceiro cantar, a gente já faz alusão ao emblema, a heráldica dos Targaryens, que é o dragão vermelho sobre o fundo negro, com 3 cabeças. Bom, eu acho que tem duas possibilidades de pessoas que poderiam ter escrito essa canção. A primeira é a Rhaenys Targaryen, a conquistadora, a esposa do Aegon Conquistador, uma vez que ela era uma grande cantora e ela era extremamente envolvida com arte. Na verdade, ela passava mais tempo com os artistas, envolvida com canções, criando canções, do que com o próprio marido. E a segunda opção é o filho dela, o Aenys. Dizem no livro do Fogo e Sangue que ele tinha uma voz tipo super bela e ele cantava também super bem. Mas de qualquer forma, eu acredito que tenha sido esses dois. E eles não estão tão longe assim do Daemon, uma vez que o Aenys era pai. Nossa, é complicado quando a gente chega nessa questão de árvore genealógica, mas vamos dizer que o Aenys era o pai do Jaehaerys, que era o dono do dragão que o Daemon estava cantando. Então, obviamente, o Jaehaerys deve ter aprendido essa canção ainda quando jovem, e ele passou isso para frente, ele passou isso para os seus filhos e para o seu neto. E assim o Daemon conheceu essa canção. Enunha enenin, persustius vestretes, Segelium irudax, anogrose. Da minha voz o fogo falou, e o preço foi pago, com magia de sangue. E aqui está a revelação, pessoal, de como acontece a conexão entre os valirianos, os Targaryens e os dragões, por meio do sangue. Os dragões eles reconhecem o sangue valiriano, e assim eles reconhecem os valirianos como seus domadores. A canção já diz, o preço foi pago com sangue,
com magia de sangue. E eu não quero me aprofundar muito dessa questão de como aconteceu a criação dos dragões e esse tipo de bruxaria, de feitiçaria, porque daria um vídeo muito grande, muito longo, mas se vocês querem saber detalhadamente a teoria que roda maior no meio da comunidade e dos próprios personagens das Crônicas de Gelo e Fogo, vocês deixem aqui nos comentários. Eu vou aproveitar e vou pedir a curtida de vocês mais uma vez. Persúrio Undrusi. Exiptons Laerossi, Harosaletagon, Aot Vaeda. Com palavras de fogo com olhos claros, para amarrar as três, para você o canto. Aqui mais uma vez a canção faz a citação mais uma vez aos dragões, uma vez que as bestas aladas têm olhos claros, mas não somente a eles, também aos valerianos. Uma vez que os valerianos eles também têm olhos claros, nos livros dizem que eles têm olhos tão claros que chega a ser de um tom de violeta, um tom de púrpura. Então é uma característica física valeriana, uma característica física dos montadores e mais uma vez faz uma citação às três cabeças dos dragões, ao emblema da casa Targaryen. Haimero Gerulin, Serraros Bartossi, Rumisasovlin. Como um que nos unimos e como três cabeças, voaremos como estávamos destinados, livremente, lindamente. E esse é o destino daqueles que possuem o sangue dos dragões, voar com eles para sempre, até que tudo se acabe, até que o último descendente do sangue do dragão desapareça e os ovos de dragões nunca mais consigam chocar. Mas todos os valerianos, todos os descendentes de Valyrian podem montar dragões? Bom, essa é uma boa pergunta. A princípio não temos muitos indícios disso. Nos livros, os únicos Velários que são montadores de dragões, eles também carregam o sangue dos Targaryen junto com eles. Inclusive na Dança dos Dragões, Sir Corlys Velaryon não chegou a montar um dragão. Eu particularmente não acho improvável, mas se nós voltarmos para a antiga Valyria, só 40 famílias eram montadores de dragões, e já foi confirmado que os Velários não faziam parte dessas 40 famílias. A gente pode imaginar que, como eles dominaram os dragões por milhares de anos, os valerianos casavam entre si, provavelmente houve casamentos entre famílias montadoras de dragões e famílias não montadoras de dragões, então provavelmente em algum ponto os Velários eles possam possuir o sangue do dragão. Eu não acho improvável, mas a gente não tem nenhum indício de que isso possa acontecer. Na Dança dos Dragões, Lucerys Velaryon ele pede permissão para a Rainha Rhaenyra para que as sementes dos dragões eles possam reivindicar os dragões que estavam em Pedra do Dragão para eles, para ajudar na facção dos negros. E acontece algo incomum, porque uma personagem sem nenhum traço valeriano, de pele escura, ela consegue montar um dragão. O dragão se chamava Ladrão de Ovelhas, por isso aí mesmo que você está imaginando. E ela conquistou ele, sempre ela levava uma ovelhinha para ele, levava uma carnezinha para ele, meio que conseguiu conquistá-lo, mas a gente não sabe a fundo a descendência dela e se realmente ela não tinha o sangue mágico valeriano. Assim como muita gente também se pergunta até que ponto, até quantas gerações será que um filho de um filho de um filho de um Targaryen conseguiria montar um dragão? Bom, muita gente se baseia em conceitos de Targaryen puro, valeriano puro, e meio que não existe isso, porque a própria Daenerys Targaryen, se a gente colocar na ponta do lápis, ela tem menos sangue valeriano, ela tem menos sangue Targaryen do que os filhos da Rhaenyra, que são os bastardos de cabelo preto. Então essa questão de meio Targaryen, a gente não sabe, por exemplo, se o Jon Snow tivesse um filho, ele seria capaz de montar um dragão, ou se até mesmo Robert Baratheon, por exemplo, que era neto de uma mulher da casa Targaryen, se ele conseguiria montar um dragão ou se ele seria comido como o príncipe Martell, que tentou fazer isso nos livros, por ter um ancestral Targaryen e não deu muito certo. O que nós sabemos a princípio é que talvez exista alguém, tanto que na época lá do Jaehaerys, 3 ovos de dragões desapareceram e o velho ficou doido, achando que se esses ovos viessem a chocar na mão de um descendente da antiga Valyria, daqueles que possuíam o sangue do dragão também, isso colocaria uma preocupação
para a dinastia Targaryen, a dinastia mais poderosa do mundo. Mas depois o velho ficou assim, quer saber? Isso daí não vai chocar nunca, é fantasia. E realmente não chocou, ele só veio a chocar com a Daenerys. Não sei se há algum tempo caiu em Lys esses ovos de dragão na mão de alguém que possuía o sangue da antiga Valíria. Mas nem mesmo os Targaryens conseguiam mais chocar ovos de dragão por um certo período da história. Então a gente não pode garantir se existem alguém no mundo além dos Targaryens que possuem a capacidade de controlar dragões, de conquistar dragões. O que podemos dizer é que o Martin é um baita de um nerd, né? O cara criou uma grande mesa de RPG. Os dragões, eles são tipo, a bomba atômica do mundo de Gelo e Fogo. É uma coisa muito maneira. É uma coisa mágica. Eles são perfeitos. Quando eu fico olhando a qualidade que a HBO investe para produzir aqueles dragões, é uma coisa realmente magnífica. É uma coisa esplendorosa. Eu vou ficar aqui pagando pau não, porque é bonito demais, me faz lembrar animais que realmente existem e que no final quem sofre é os bichos, né? Porque o ser humano ele faz muitas besteiras e quem paga é o bicho. Existem muitas teorias de que os dragões eles são uma arma do deus do fogo para que os Targaryens eles lutem na longa noite, e a partir do momento em que os Targaryens afastam o coração desse tipo de ideologia de proteger a humanidade, os dragões desaparecem. E no momento em que os Targaryen se voltam, que os Valyrianos se voltam ao pensamento de proteger a humanidade contra o Rei da Noite e a Longa Noite, os dragões voltam a aparecer ao mundo. Bom, isso é uma teoria, assim como também tem a teoria de que os Targaryens eles são dragões no ventre, e a gente tem vários indícios disso, como do filho da Daenerys que nasce com asa de dragões, ou os filhos do Maegor que nasce criaturas deformadas, assim como a filha da Rhaenyra, Visenya, que nasce com escamas de dragões. Bom, mas eu não vou ficar aqui só especulando. Se vocês quiserem eu trago um vídeo só de teoria só para isso. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Um forte abraço. Vamos juntos.